Eu vim hoje aqui tratar com vocês de um tema que eu acho que é um dos mais importantes de todo o direito administrativo. E eu costumo brincar normalmente, quando eu vou dar alguma aula a respeito, dizendo que é nesse tema que os alunos começam a não querer estudar mais direito administrativo. Porque ele tem tanta polêmica, tem tanta divergência, que as pessoas começam às vezes a ficar desanimadas para estudar esse campo do direito. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: é um tema interessante, você tem que tentar entender o que está por trás dele. Mas mais que isso, ele é fundamental para quem vai estudar direito administrativo, porque ele faz parte nuclear da teoria geral do direito administrativo. E quem conhece bem essa teoria se locomove bem por tudo aquilo que se faz nesse campo do direito. Eu vou falar hoje para vocês de atos administrativos. Então, portanto, chamo a atenção para esse tema. Aqueles que já estudaram e não gostam, os que nunca estudaram, preste atenção. Ele é vital para quem vai se preparar para um exame de ordem ou até mesmo para quem vai alçar outros voos no estudo do direito administrativo. Então, vamos a ele. A primeira coisa que se faz quando você vai estudar um tema, óbvio, é dizer o conceito dele. Ou seja, o que você espera que eu faça agora? Que eu dê o conceito de ato administrativo, não é isso? Ou seja, que eu dê para você o conceito. E aí começa o meu primeiro problema. Por quê? Porque nenhum autor concorda com o outro quando dá o conceito de ato administrativo. E não é uma diferença meramente de palavras, é de conteúdo. Alguns autores acham que certas realidades são ato administrativo, que outros acham que não é. Ou seja, tratam de conceitos diferentes quando abordam esse tema. E quem parte de conceitos diferentes faz classificações diferentes, aponta características diferentes e chega a conclusões completamente diversas. Óbvio, não estão falando da mesma coisa, vão chegar a resultados de análise diferentes. Então você vai me falar: poxa, professor, me dê o conceito dominante de ato administrativo. E eu vou dizer, para nossa tristeza, não tem. Não tem um dominante. É tamanha polêmica que nós temos entre os autores, através dos tempos, da doutrina brasileira, estrangeira, que eu não tenho um conceito predominante de ato administrativo. E aí então você vai dizer: bom, professor, me dê então aquele conceito que a jurisprudência, né, mais adota. E eu vou ser obrigado a te dizer: olha, não tenho não, porque às vezes os juízes divergem nos conceitos de atos administrativos que adotam quando dão sentenças. Aí você vai ficar já chateado comigo e vai dizer: então tá bom, professor, então adote o conceito que o senhor acha melhor. E eu, para sua decepção, vou dizer: sabe que eu não acho um conceito melhor? Por que eu digo isso? Existe um ilustre publicista argentino, Agustín Gordillo, que fazia uma análise a propósito de tratar de atos administrativos que eu acho que você merece conhecer, até para entender a floresta em que nós estamos entrando. Gordillo dizia e diz o seguinte: conceitos são rótulos que nós colocamos sobre realidades para que nós possamos nos comunicar melhor sobre elas. Os conceitos, eles são construídos pelas pessoas, pela nossa cultura, para podermos identificar realidades e podemos, a partir dela, nos identificar e nos comunicar. Ora, no direito, nós temos uma diferença, às vezes, em relação a conceitos que não são jurídicos. As nossas leis podem adotar conceitos. E quando elas adotam conceitos, elas têm força jurídica. Por isso que eu posso dizer que no direito há conceitos certos e há conceitos errados. Por quê? Porque se a lei disse que aquilo é aquilo, eu não posso dizer diferente se eu estou errando. Então eu posso dizer no direito que há conceitos certos ou errados. E que se as pessoas resolverem se referir àquelas realidades que a lei trata, dando a elas outra conceituação, bom, estão errando. O problema é que eu não tenho um conceito legal uniforme de ato administrativo. Até porque, você sabe, o direito administrativo ele é legislado por cada ente da federação para si. As leis administrativas são federais, são estaduais, são distritais no Distrito Federal e são municipais.
E elas, em geral, também não se preocupam nem para os seus próprios âmbitos em definir ato administrativo. Ou seja, eu não tenho um rótulo legalmente adotado para o conceito de ato administrativo. E por isso os autores divergem. E aí que Agostinho Gordillo nos diz, quando a lei não nos dá ingredientes para uma definição, nós caímos naquele campo que ele chama de liberdade de estipulação. Cada um usa o conceito como quer. E não haverá acerto ou erro. Não haverá melhor nem pior. Haverá o conceito que cada um adota. O importante, portanto, diz Gordillo, não é nós buscarmos o conceito de ato administrativo como se fosse uma verdade indisputável. Não. O melhor é quando você vai abordar o tema, você diz, o conceito que eu vou adotar é este. Cuidado! Quando for estudar esse tema, verifique se não estão chamando de ato administrativo outra coisa. Por isso, eu não vou aqui adotar com vocês o melhor, o pior, o predominante, o que não é predominante, conceito de ato administrativo. Eu vou adotar um conceito de ato administrativo, que eu quero pactuar com você que está me ouvindo e vendo nesse momento, que ele é o que eu vou acolher. Mas quando você vai estudar ato administrativo em algum livro, lembre disso que eu estou dizendo e veja, qual é o conceito que está se partindo. Então você vai pegar o livro lá do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O que ele está chamando de ato administrativo? Será que é a mesma coisa que o Zé Eduardo chamou naquela aula? Vai pegar o livro da Maria Silva Zanella de Pietro. O que ela chama de ato administrativo? Vai pegar o livro dele, Lopes Meirelles. O que ele acha de ato administrativo? Então, a primeira coisa a fazer é verificar, primeiro, há diferenças nos conceitos de ato administrativo entre os autores. Perceba que, às vezes, as divergências no tratamento do tema não estão na explicitação que se faz do tema, mas no conceito. E aí, você tem que entrar no universo do autor para poder entender sobre o que está se falando. Claro? Bem, eu vou adotar, então, um conceito para vocês que é muito próximo, não é igual, muito próximo ao conceito que Celso Antônio Bandeira de Mello adota no seu curso de Direito Administrativo. E o conceito é o seguinte, eu vou explicá-lo por partes. Ato administrativo é a declaração jurídica do Estado ou de quem lhe faça às vezes, praticada no exercício de prerrogativas públicas, enquanto comandos complementares vinculados à Constituição ou complementares da lei e sempre revisíveis pelo Poder Judiciário. Eu acho que você não conseguiu anotar se estiver anotando. Por isso eu vou pegar cada parte e vou analisar. Vamos pegar cada parte? Vamos lá. Primeiro, declaração jurídica do Estado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Ato jurídico. Lembra do primeiro ano da faculdade? Lembra? Chegou o professor, você tinha tomado trote, os meninos estavam carequinhas, as moças com o rosto pintado, ok. Qual a primeira coisa que você viu na aula de introdução à ciência do direito ou direito civil? O professor dizia o seguinte, olha, tudo que acontece na vida é um fato jurídico. Em sentido amplo. Tudo que gera consequência jurídica é um fato jurídico. Pois bem. O fato jurídico pode decorrer da vontade de pessoas. Então, a pessoa emite uma vontade, manifesta uma vontade e gera consequências jurídicas. Por exemplo, quando a pessoa está casando, quando está comprando um bem. Ou o fato jurídico pode decorrer de um acontecimento. Quando o fato jurídico decorre da manifestação da vontade, dizia ele, naquela classificação tradicional. Isto é um ato jurídico. Quando, efetivamente, decorre de um acontecimento, não surgido da manifestação de vontade, é um fato jurídico em sentido estrito. Lá? Então, fato jurídico em sentido amplo, tudo que gera consequências jurídicas. Quando a consequência jurídica é gerada por uma manifestação de vontade, ato jurídico. Quando decorre de um acontecimento, fato jurídico de distrito. Pois bem, o que eu estou dizendo? Como o ato administrativo é uma declaração jurídica, alguém declarar, o ato jurídico é uma espécie, perdão, o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Ele não é um acontecimento. Ele não é algo que independe da manifestação, da declaração de alguém.
ele é efetivamente um ato jurídico. Então, portanto, ato administrativo é espécie do gênero ato jurídico. Declaração que cria, modifica, extingue ou meramente declara uma relação jurídica. Gravou bem? Declaração jurídica do Estado. Então, é um ato jurídico praticado pelo Estado ou, tem a outra parte, por quem lhe faça as vezes. Essa é uma ideia importante. Por quê? Porque o ato jurídico, muitas vezes, ele não é praticado pelo Estado. Ele é praticado por pessoas que fazem o papel do Estado. Às vezes, o Estado delega para alguém a responsabilidade por praticar certos atos jurídicos que a ele, Estado, competia. Faz essa delegação, às vezes, por lei, faz essa delegação, às vezes, por contrato, ou faz até por um ato unilateral, mas faz. Ele investe alguém na condição de, em seu nome, praticar ato administrativo. Por isso que este ato jurídico, que é chamado de ato administrativo, é praticado pelo Estado por alguém que faça as vezes do Estado. Vamos pegar um exemplo de situação que não é o Estado que pratica um ato administrativo. Vocês sabem que lá na Constituição está previsto aquilo que nós vulgarmente chamamos de cartórios, que são as unidades em que atuam notários e registradores. Ou seja, o tabelião, o oficial de registro de imóveis, o oficial de protestos, eles atuam, de acordo com a Constituição, exercendo ou a função notarial ou a função registral. A Constituição deixa claro que a função notarial e a registral são funções do Estado, mas diz que a função notarial ou registral ela deve ser feita por pessoas concursadas que recebem uma delegação do Estado para exercê-las. Ora, quando o notário ou o registrador pratica um ato, certidão de óbito, certidão de nascimento, protesto de título, registro de imóvel, estão praticando um ato jurídico em nome do Estado. Embora não sejam Estado, porque eles são particulares. Eles estão fazendo a vez do Estado. Estes atos são atos administrativos. Porque eles são atos praticados em nome do Estado. Então vejam, ato administrativo é declaração jurídica do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Primeira parte do conceito. Anotou agora? Declaração jurídica do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Segunda parte. No exercício de prerrogativas públicas. O regime jurídico do direito administrativo, exatamente porque o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado, dá prerrogativas e privilégios que o mundo privado não tem. Isso faz com que o ato administrativo, no nosso conceito, tenha por característica o fato de ser regido por este regime de prerrogativas, que muitos chamam de regime de direito público, mas que eu prefiro chamar de regime do direito administrativo. É um regime que dá ao mundo público privilégios, que o mundo privado não tem, e dá limites, sim, ao mundo privado. E, efetivamente, eu tenho, então, uma situação em que o ato administrativo ele não é regido pelo direito privado. Ele é regido por um regime que é próprio do direito público, em que há prerrogativas que o mundo privado não tem e limites que o mundo privado não tem. Ou seja, um regime do direito público, ou, se querem, ou preferirem, como eu prefiro, do direito administrativo. Então, o ato administrativo ele é praticado pelo Estado, porque ele faz às vezes, no exercício de prerrogativas públicas, ou seja, de prerrogativas próprias do regime de direito público. Atos que são registro do direito privado não são atos administrativos no nosso conceito, e que tem isso como uma característica óbvia daquele pressuposto que estamos partindo. Atenção! Nem todos os autores concordam com isso que eu estou dizendo aqui, porque partem de conceitos diferentes, como eu disse no início. Vocês vão pegar alguns autores que vão dizer o seguinte: há duas categorias de ato administrativo. O ato administrativo de império e o ato administrativo de gestão. E vão dizer, o ato administrativo de império é aquele que é praticado sob um regime de prerrogativas públicas. Já o ato administrativo de gestão é aquele que é praticado sob um regime de direito privado. É óbvio que autores que fazem esta classificação estão partindo de um conceito de ato administrativo diferente do que eu estou partindo. Porque eles estão entendendo que o ato administrativo pode ser tanto regido pelo direito público como regido pelo direito privado. Claro.
Tanto que falam que ele pode ser ato administrativo de império ou ato administrativo de gestão. Eu não estou admitindo essa possibilidade. No conceito que eu estou adotando, eu estou dizendo que ato administrativo é sempre regido pelo direito público, por um regime de prerrogativas públicas. E, portanto, o único ato que seria ato administrativo seria aquilo que aqueles autores chamam de ato de império. O tal ato de gestão não é ato administrativo no meu conceito. É um ato que o Estado pode praticar sob o regime de direito privado. Aliás, alguns autores que partem desta mesma ideia que eu estou partindo, dizem o seguinte: atos regidos pelo direito privado, quando praticados pela administração pública, isto é, pelo Poder Executivo, não são atos administrativos, são atos da administração com A maiúsculo. Claro? Esta é a ideia que eu estou aqui adotando no meu conceito. Qual é a melhor? Qual é a pior? Depende do conceito que você adote. Eu estou adotando um conceito porque acho mais adequado, mais razoável, mais confortável, sei lá, dizer que o ato administrativo é regido pelo direito público. Claro? Se você quiser adotar outro conceito, fique livre. Apenas saiba que, às vezes, tem autores que vão seguindo esta linha que eu estou seguindo e tem autores que seguem outra. Pois bem, declaração jurídica do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, praticado no exercício de prerrogativas públicas, vamos à terceira parte. Enquanto comandos complementares vinculados à Constituição ou complementares da lei. O que eu quero dizer com isso? Veja. No direito administrativo sempre se trabalha a ideia de vinculação e discricionariedade. A situação é de vinculação quando a pessoa não tem liberdade perante a lei. Se ela não tem liberdade perante a lei, ela só tem um caminho a seguir. Isso é vinculação, ou expressão de poder vinculado. E o ato que é praticado com base nessa ideia é um chamado ato administrativo vinculado. Exemplo. A Constituição vem e diz: funcionário que tiver 70 anos será aposentado compulsoriamente. Pouco importa o que eu acho do servidor. Se ele completa 70 anos e eu sou responsável por deferir a aposentadoria, eu tenho que aposentá-lo. Não me importa se eu achava que ele é um bom funcionário, devia ficar mais tempo. Pouco importa se eu achava que ele já devia ter se aposentado antes. É quando ele tem 70 anos que ele vai se aposentar compulsoriamente. A minha decisão, portanto, não tem margem de liberdade. Eu estou vinculado à lei. Essa é a expressão do poder vinculado. Outras vezes, a lei dá liberdade de opção. Ela dá ao administrador liberdade de seguir um caminho ou outro. Não me dá um caminho único. Por exemplo, a lei vem e diz: o prefeito cederá o uso de bens públicos a particulares sempre que for conveniente e oportuno ao interesse público. O que é conveniente e oportuno ao interesse público? Depende. Tem que olhar cada caso, cada situação, cada hipótese. Tá? Eu tenho opção de ceder ou não. Tenho opção de valorar de acordo com o interesse público. Então, efetivamente, o poder discricionário se expressa quando a lei dá liberdade de ação ao administrador. Então, vinculado não dá liberdade. Tem um caminho só. Discricionário dá liberdade de opção. Veja, o que eu estou dizendo é que o ato administrativo é a declaração jurídica do Estado ou de quem lhe deu ou de quem lhe faz às vezes, praticado no exercício de prerrogativas públicas, enquanto, primeiro, comando vinculado à Constituição. O que eu quero dizer isso? Que quando a Constituição prevê um ato a ser praticado pelo administrador no exercício de função administrativa sem liberdade discricionária, isto é ato administrativo. Então, portanto, quando a Constituição vem e diz, praticar, ou o funcionário que tiver 70 anos será aposentado compulsoriamente, o ato de aposentadoria compulsória tomado com base direto na Constituição, porque é poder vinculado, é ato administrativo. Você vai me perguntar, bom, e quando a Constituição prevê um ato que o administrador deve praticar com base em poder discricionário? Aí não é ato administrativo? No nosso conceito, não. Quando o ato é praticado com base direta na Constituição, atenção, direta na Constituição, e ele é discricionário, ele não é ato administrativo. O ato é administrativo quando ele é praticado com base direta na Constituição e o poder é vinculado. E aí vocês vão me perguntar, como é que chama esse ato que é praticado com base direta no texto da Constituição e é discricionário? Eu vou dar um nome a você. É ato político ou de governo. Para mim, e para muitos autores, ato político de governo
é aquele ato praticado com base direta no texto da Constituição, sem uma lei antes dele, direta na Constituição, mas com liberdade discricionária. Exemplo, sanção ou veto da lei. Discricionariedade, o chefe do executivo sanciona o veto com liberdade discricionária, porque ele tem que ver se a propositura legislativa aprovada está de acordo ou não ao interesse público. Então, portanto, o ato de sanção ou veto da lei é um ato político de governo, um ato administrativo. Outro exemplo, declaração de guerra. Não há um caminho a seguir. É sempre uma valoração possível ao chefe do executivo, seguindo os procedimentos constitucionais. Então, portanto, a declaração de guerra a um país não é ato administrativo, é ato político de governo. Já se a Constituição prevê um ato que não dá liberdade discricionária, ato administrativo. Há quem conteste esse ponto de vista? Claro, parte de conceito diferente. Há pessoas que vão chamar o ato político de governo de ato administrativo. Não me parece recomendável, por isso eu estou seguindo outro caminho. Mas cada um opta pelo conceito que quer, desde que pactue com aquele que o ouve, com aquele que o lê. Porém, veja, ato administrativo é praticado com base em comando vinculado à Constituição ou complementar da lei. O que eu estou chamando de lei? Aquele conjunto normativo que vem abaixo da Constituição. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, etc. Claro? Quando o ato é praticado pelo administrador com base na lei e não diretamente na Constituição, aí ele pode ser vinculado ao discricionário. Ou seja, eu não terei apenas atos vinculados com base na Constituição que sejam chamados de atos administrativos. Com base na lei, eu posso ter tanto atos jurídicos praticados pelo administrador na expressão de um poder vinculado ou na expressão de um poder discricionário. Claro? Na expressão de um poder vinculado ao discricionário, com base na lei, é ato administrativo. É só quando eu falo de ato praticado com base direta na Constituição é que ele tem que ser vinculado, porque se ele for discricionário, ele é ato político de governo. Claro? Então veja o recorte que eu estou fazendo. Ó. Ato administrativo é um ato jurídico, então eu tirei fora do conceito de ato administrativo o fato jurídico de estrito. Praticado pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, então quem pratica um ato jurídico e não é o Estado ou não está fazendo às vezes do Estado, não está praticando o ato jurídico, ato administrativo, perdão. No exercício de prerrogativas públicas, portanto, quem pratica ato, mesmo que seja o Estado, ou alguém que faz às vezes do Estado, no exercício de prerrogativas não públicas, ou seja, no exercício de atividade privada, não está praticando ato administrativo. E para ser ato administrativo tem que ser um comando vinculado, se for baseado na Constituição, ou um comando complementar da lei. E aí pode ser vinculado ao discricionário. Está claro? E sempre revisível pelo Poder Judiciário. Sempre revisível pelo Poder Judiciário. O que quer dizer isso? Lembra que a Constituição diz que nenhum direito poderá ficar afastado da apreciação do Poder Judiciário? Lembra disso? Pois bem. O ato administrativo pode gerar direitos. E por isso, nunca, jamais, eu posso ter um ato administrativo que não possa ser revisto pelo Poder Judiciário. Em tese, todo ato administrativo é passível de revisão pelo Poder Judiciário. Claro, sob o prisma da sua legalidade. Sob o prisma de estar de acordo ou desacordo com a lei. Ato administrativo, portanto, tem esta característica, ele é sempre passível de revisão pelo Poder Judiciário, porque ele precisa ser adequado ou à Constituição ou à lei. Então, portanto, um ato jurídico que tenha todas essas características, praticado pelo Estado ou por quem faça às vezes, isto é, sendo uma atuação estatal ou uma decorrência da atuação do Estado, submetido ao regime de direito público, praticado no exercício de um poder vinculado direto à Constituição, ou praticado como complemento de uma lei, seja na expressão de poder discricionário ou vinculado. E sempre revisível pelo Poder Judiciário, no nosso conceito, é ato administrativo. Claro? Atenção! Muitos autores que vocês vão ver colocam como uma das características do ato administrativo o fato de ele ser um ato unilateralmente praticado pelo Estado. Dizem, o ato administrativo ele tem que ser unilateral. Se for um ato bilateral, ou seja, em que há uma concorrência de vontade, ele não é ato administrativo. Por isso que muitos autores tiram do ato administrativo o contrato administrativo, porque contrato deve ser bilateral, né? Ele é sempre formado por uma manifestação de vontade. Claro, de uma parte e de outra. Certo? Ora, muitos autores tiram o contrato administrativo de ato administrativo porque exigem a unilateralidade como uma característica do ato. Notem, eu não estou colocando isso. Então, no conceito de ato administrativo que eu estou trabalhando,
Eu estou deixando tanto o ato unilateral como o ato bilateral. Então, portanto, um contrato administrativo, no meu conceito, é espécie de ato administrativo. É por isso que quem for estudar por autores que adotam um conceito semelhante como o nosso, vão ver lá, classificação do ato administrativo. O ato administrativo pode ser unilateral ou bilateral. Quem for estudar por outro autor não vai encontrar esta classificação. Por quê? Porque, para certos autores, o ato administrativo é sempre unilateral. Vejam, toda essa exposição preliminar que eu fiz, para que você perceba a diferença de estudo de acordo com o conceito de que você parte. Para alguns vai ter classificação ato administrativo de império de gestão. Para outros não vai haver a classificação ato lateral ou bilateral, de acordo com aquilo que você parte. Tudo depende, portanto, do conceito. Claro? Bem, o tema atos administrativos é muito vasto, mas eu vou pensar um ponto importantíssimo para que nós possamos também nessa aula desenvolver. Esse ponto diz respeito aos requisitos dos atos administrativos. Eu já sei o que é ato administrativo e agora quero falar dos requisitos do ato administrativo. O que são requisitos dos atos administrativos? O que eu chamo de requisitos dos atos administrativos são todas as condições necessárias para a existência válida do ato. Tudo aquilo que é necessário para que um ato administrativo exista validamente, eu vou chamar de requisitos do ato administrativo. Atenção! Isso que eu estou chamando de requisitos dos atos administrativos, nem todos os autores chamam de requisitos. Então, cuidado. As pessoas estudam sempre tendo que ver os nomes de direito administrativo. Alguns autores, por exemplo, vão chamar essas condições necessárias para a existência válida do ato, que eu estou chamando de requisitos do ato administrativo, de elementos do ato administrativo. Há autores, por exemplo, como Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, um dos primeiros administrativistas brasileiros, que vão chamar isso que eu estou chamando de requisitos de ato administrativo de causas do ato administrativo. O que é importante não é o nome, mas é o que está se dizendo. Os autores estudam as condições necessárias para que o ato administrativo seja válido. Alguns chamam de requisitos, outros chamam de elementos, outros chamam de causas. Há quem chame de pressuposto, não importa. Tudo isso é a mesma coisa. É aquilo que é necessário para que o ato administrativo exista validamente. Eu vou chamar de requisitos. Certo? Pois bem. Quais são os requisitos do ato administrativo? Eu, pessoalmente, prefiro muito seguir uma doutrina que aponta vários requisitos do ato administrativo. E se alguém quiser aprofundar esse estudo numa classificação mais completa e mais profunda disso, leia o curso de Direito Administrativo do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele fala de requisitos do ato administrativo. Ele vai dividir os requisitos em 3 categorias, em elementos, pressupostos de existência, pressupostos de validade, vai apontar uma série de requisitos. Eu vou adotar aqui a exposição mais simplificada, que foi introduzida no Brasil por Eli Lopes Meireles, que foi o primeiro sistematizador didático do direito administrativo no Brasil e que é encontrada na maior parte dos autores. Então, exatamente porque ela é encontrada na maior parte dos autores, e você está se preparando para um concurso da OAB, que eu vou falar da visão de Eli Lopes Meireles, que inclusive foi reproduzida na Lei de Ação Popular, que ainda hoje está em vigor. Por isso que eu vou adotá-la. Não acho a melhor. Se eu quiser optar por uma melhor, num curso de dimensão diferenciada, eu vou seguir a linha de Celso Antônio Bandeira de Mello. Você que gosta de estudar e que quer se aprofundar, pegue a classificação de Celso Antônio. Mas aquele que você que quer exclusivamente aquilo que mais se reproduz no Brasil, pegue a classificação dos 5 requisitos, ou dos 5 elementos, ou das 5 causas do ato administrativo, e você terá um bom conhecimento da matéria dentro daquilo que normalmente se diz. Quais são os 5 requisitos, ou seja, quais são as 5 condições necessárias para a existência válida do ato administrativo? Isto é, para que o ato administrativo exista de acordo com a lei. Vamos vê-las. Primeiro, competência. Esse é o primeiro requisito. Competência. Um ato administrativo, para existir validamente, ele tem que ser praticado por um sujeito competente. Por alguém que tenha atribuições legais para praticar um ato administrativo. Vejam, o ato administrativo é um ato de execução da lei. Um ato praticado pelo Estado ou por alguém que faça as vezes do Estado, dando execução à lei. Só pode executar a lei quem recebe atribuições para executá-la.
Só pode executar a lei quem esteja investido desta possibilidade de executá-la. Ou seja, um ato administrativo só existe validamente se for praticado por um sujeito competente. Acho interessante a definição que diz que competência é o dever-poder legalmente atribuído a alguém para a prática de um ato. A expressão dever-poder, que é adotada na doutrina brasileira a partir de Celso Antônio Bandeira de Mello, inclusive, é muito melhor do que aquela que era utilizada pelo italiano Santi Romano, que falava em poder-dever. Por quê? Na verdade, a competência ela não é um poder-dever, porque é do dever de executar a lei que nasce o poder, e não o inverso. Por isso, receber uma competência é receber o dever de executar a lei, e porque você recebe o dever de executar a lei que você recebe o poder. Logo, um ato administrativo só é válido quando você tem o dever-poder, ou seja, a competência de executá-lo. E é a lei quem diz que são as pessoas competentes para executar atos administrativos. Pessoa que não tem o dever-poder de executar as leis não pode praticar o ato administrativo. Se o faz, pratica um ato administrativo inválido e que terá que ser anulado. Claro? Segundo requisito. Depois da competência, o segundo é objeto. Segundo os autores que adotam esta classificação, objeto, na verdade, é o conteúdo do ato. É aquilo que o ato declara, aquilo que o ato afirma. Um ato só pode estar adequado à lei se o seu conteúdo está adequado a ela. Se o seu objeto é lícito. Se aquilo que está declarado está de acordo com a lei. Não me agrada muito utilizar a expressão objeto como sinônimo de conteúdo. Eu prefiro dar um outro tratamento, mas, como a maior parte dos autores assim o faz, vou seguir esta dimensão clássica e tradicional do tema. Objeto é o conteúdo. E um ato administrativo só é lícito quando, obviamente, o seu conteúdo está adequado à lei. Então, para um ato administrativo ser válido, ele tem que ser praticado por um sujeito competente, primeiro. Segundo, aquilo que ele declara, aquilo que é o seu conteúdo, tem que estar adequado à lei. Claro? Terceiro requisito, este é muito importante, o motivo, que alguns autores chamam de motivo de fato. O que é o motivo? Defino, e preste atenção, toda essa definição de motivo vem da teoria francesa, vem do direito francês. Motivo é o acontecimento da realidade que autoriza ou determina a prática do ato administrativo. Repito, motivo é o acontecimento da realidade que autoriza ou determina a prática do ato administrativo. Explique. Nós vimos que o ato administrativo é uma declaração jurídica do Estado ou de quem ele faz suas vezes. Mas por que o Estado faz uma declaração jurídica? Porque algo acontece na realidade. Algo acontece na realidade e determina que a declaração seja feita pelo Estado. Ou autoriza que a declaração seja feita pelo Estado. Isso que acontece na realidade é o motivo do ato. Exemplo, a Constituição diz, funcionário que completar 70 anos será compulsoriamente aposentado. Eu, funcionário público, que recebi a incumbência de determinar aposentadorias compulsórias, aposento o servidor Manuel da Silva. Qual é o motivo da aposentadoria? O fato de Manuel ter completado 70 anos. Ou seja, o acontecimento da realidade que determina a prática do ato administrativo é o motivo do ato. Todo ato administrativo tem um motivo, que é aquilo que aconteceu e fez com que a declaração do Estado fosse firmada. Às vezes o motivo está expresso na lei, de maneira muito estreita, às vezes de uma forma larga. Às vezes a lei vincula a escolha do motivo, como no caso da aposentadoria compulsória, que diz quando completar 70 anos. Às vezes dá liberdade discricionária ao administrador, quando diz, quando for conveniente, oportuno, faça isto. Então, a lei pode dar largueza ou pode dar uma estreiteza na definição do motivo. Ou seja, a escolha do motivo pode ser discricionária ou vinculada de acordo com aquilo que dispõe a lei. Bem, você me perguntará por que o motivo é um requisito de validade para o ato? Por que ele é um pressuposto necessário para que o ato seja válido? Respondo. Por força de uma teoria que caiu em quase todos os concursos da ordem. Então preste atenção. E vem do direito francês. Chama teoria dos motivos determinantes.
É muito comum se perguntar em concurso público as pessoas escorregarem nessa questão. O que é a teoria dos motivos determinantes? Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Lembre-se, é uma teoria que vem do direito francês, tem a ver com ato administrativo e tem a ver com o requisito de validade do ato. O que diz essa teoria? Diz o seguinte: sempre que a administração praticar um ato, o motivo alegado por ela para a sua prática fica vinculado ao ato, fica preso ao ato. De tal sorte que sempre que o motivo alegado for falso ou inexistente, o ato é inválido. Teoria dos motivos determinantes quer dizer que sempre que a administração pratica um ato, o motivo alegado por ela fica vinculado ao ato. De tal sorte que se a administração alegar um motivo falso ou inexistente, o ato é inválido. Exemplo: eu, servidor competente, pratico o ato administrativo determinando a aposentadoria compulsória do servidor Manuel, dizendo: Manuel completou 70 anos, está aposentado compulsoriamente. Manuel tinha 25 anos de idade. Aleguei um motivo falso, ato administrativo inválido. Vocês vão falar, ô professor, mas espera lá, tem que vir os franceses para formular uma teoria que pergunta o exame da ordem, chamada teoria dos motivos determinantes, para falar uma obviedade dessa? É óbvio que se eu alego uma coisa que não ocorreu, né? É óbvio que se eu alego uma coisa que não ocorreu, e ela não ocorreu, se a lei mandava que o cara tinha que ter 70 anos e o cara não tinha, eu aposentei, é evidente que é ilegal, professor. Precisa criar uma teoria para isso? Não. É óbvio que isso é uma obviedade. Mas a aplicação da teoria é mais profunda. Sabe por que é mais profunda? Porque quando o ato é vinculado, é isso aí, é óbvio. Mas e quando o ato não é? Quando o ato não é vinculado, que a teoria do motivo determinante é importante para aferir a validade do ato. É ali que cresce a importância da teoria. Querem ver? Vamos imaginar o seguinte. Por absurdo, imaginemos que a lei dissesse o seguinte: funcionário público que vier a praticar um ato inconveniente para a administração, após regular processo, será demitido. O que é ato inconveniente para a administração? É discricionário. Aí vem vindo e vamos imaginar que a lei, portanto, desse essa largueza. Vem vindo um funcionário irritado com os baixos salários que o prefeito lhe dá. Quando o prefeito está andando na rua, lhe desfere um pontapé, o prefeito cai, um escândalo. Evidente. Isso aqui é um absurdo. Tá inconveniente. Dá um chute, dá uma, como diz aqui em São Paulo, uma bica no prefeito. É evidente que isso é de uma inconveniência total. Né? Bom, então vamos demitir. O prefeito fala, espera um pouquinho só. Espera lá. Eu estou mal na cidade. Se eu disser que esse indivíduo foi demitido porque deu uma bica, um pontapé no meu joelho, ele vai ser demitido. Mas vai virar popular na cidade. Do jeito que estão as coisas, todo mundo vai, o cara que deu um pontapé no prefeito, ainda pode virar prefeito na próxima eleição. Não vai dizer isso. Diz que, apesar de ele estar justificada a conduta dele, que ele faltou mais de 30 dias e que isto é inconveniente e, portanto, nós vamos demitir. E aí vem a administração e fala, demito o servidor porque faltou mais de 30 dias. Veja. Qual foi o motivo alegado? Que o cara tinha faltado mais de 30 dias. Aí ele vai na justiça e fala, não, eu não faltei mais 30 dias. Aí o prefeito fala, não, na verdade, não foi isso, é que ele me deu um pontapé. O ato é inválido. Mesmo que ele pudesse ter alegado um fato que autorizava o ato com o motivo, se ele alegou um que não ocorreu, o ato é inválido. E não adianta depois querer corrigir, não. Alegou, vinculou. Então, por isso que a teoria dos motivos determinantes ela é importante. Ela parece óbvia, mas ela vai, ao você aprofundar o estudo, revelar situações que, evidentemente, caracterizam hipóteses que você não tem como tão óbvias. Não basta apenas o fato que autoriza o ato ter ocorrido. É importante que eu alegue o fato que ocorreu. Porque se eu aleguei um outro que não existiu, mesmo tendo um que justificasse o ato praticado com um motivo falsamente alegado é inválido. Portanto, teorias dos motivos determinantes. Os motivos determinam a validade do ato. O motivo que a administração alegou para a prática do ato faz com que aquele fato fique vinculado ao ato. E se provado que o fato não existiu, que o fato foi falsamente alegado pela administração, o ato é inválido, mesmo que um outro, porventura, pudesse justificar a sua edição.
Claro? Quarto requisito, finalidade do ato. O que é a finalidade? É a razão jurídica pela qual o ato existe. A lei tem que ser executada. É o ato administrativo que executa a lei. A lei prevê o que é o interesse público. Qual é a finalidade de todo o ato administrativo? A satisfação do interesse público. Interesse público não é algo que eu invento, que o administrador inventa. É aquilo que a lei diz que é interesse público. Aquilo que eu deduzo da lei. Então, todo o ato administrativo existe para cumprir a lei. Existe para satisfazer o interesse público. Existe para cumprir aquilo que a lei, explícita ou implicitamente, diz que é o interesse que a coletividade tem naquele ato. Por que a finalidade é um requisito de validade para o ato administrativo? Porque se o administrador utilizar a sua competência para praticar um ato que está fora da finalidade para a qual a lei o criou, o ato é inválido. Cumprir a lei significa praticar o ato, executando-a dentro do fim que ela assinalou. Se o administrador praticar o ato fora da finalidade legal, ele está descumprindo a lei. Portanto, o ato é inválido. Ele está usando a sua competência para descumprir a lei, porque está usando a sua competência de forma desviada. Por isso que esse vício do ato administrativo, que é praticar um ato administrativo fora da finalidade para a qual ele existe, é chamado de desvio de finalidade ou desvio de poder. Desvio de finalidade ou desvio de poder é o vício que atinge um ato administrativo sempre que um ato administrativo é praticado fora da finalidade para a qual ele existe, de acordo com a lei. Vou dar um exemplo para vocês de desvio de poder. Há muitos. Mas nós tínhamos um presidente da República, um ex-governador aqui do estado de São Paulo, um ex-prefeito de São Paulo, que se notabilizou por dar exemplos aos professores de direito administrativo de desvio de poder. Era o ex-presidente da República, Jânio da Silva Quadros. Eu vou citar alguns exemplos dele que vão ficar claro o que é o desvio de poder. Certa feita, quando ele era prefeito de São Paulo pela última vez, ele encaminhou um projeto de lei propondo a elevação do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano. Ninguém gosta de ter imposto aumentado. Né? Aliás, havia um político brasileiro que dizia que se pagar imposto fosse bom, o imposto não chamava imposto, chamava voluntário. Claro? Então, quando ele mandou o projeto de lei, todo mundo, chiadeira da cidade e tal, e o presidente da Associação Comercial de São Paulo fez duras críticas ao prefeito. Duras críticas. E a imprensa foi ouvir o prefeito. Então, prefeito, o que o senhor responde ao presidente da Associação Comercial? Ele disse, minha resposta estará amanhã no Diário Oficial. E no dia seguinte, no Diário Oficial do município, estava lá um decreto desapropriando a casa do presidente da Associação Comercial de São Paulo, uma mansão num bairro nobre, para fazer uma creche da prefeitura. Veja. Para que existe a desapropriação? Satisfazer o interesse público. Qual é o interesse público? Fazer com que o Estado tenha para si um bem adquirido compulsoriamente do qual ele precisa. Todas as circunstâncias do fato revelaram, porém, que o ex-prefeito de São Paulo havia desapropriado aquela casa, não porque o município precisava, mas porque ele queria se vingar das declarações que o presidente da Associação Comercial de São Paulo fazia. O que ele fez? Usou o seu poder, que era um poder para executar a lei, e se desviou. Para atingir finalidade estranha àquela que é o interesse público, aquilo que a lei prevê para o ato de desapropriação. Ato viciado, desvio de poder ou desvio de finalidade. Outro exemplo. O presidente da Associação Comercial de São Paulo tinha como desafeto o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Não se entendiam, eram adversários políticos. Só que o presidente da Câmara Municipal de São Paulo tinha como esposa uma procuradora do município de São Paulo. Sempre que o presidente da Câmara desatendia um pedido do prefeito, o que fazia o prefeito de São Paulo? Pegava a procuradora, esposa do presidente da Câmara, e a removia para trabalhar em lugares longínquos da cidade de São Paulo, na periferia. Ou seja, pegava o ato administrativo, remoção, para se vingar do presidente da Câmara. Para que existe o ato de remoção de um funcionário? Ele existe, previsto pela lei, para permitir a boa alocação dos recursos humanos na máquina. Eu tenho gente sobrando numa unidade, removo a pessoa para outra, para bem atender ao interesse público. Usar a remoção como finalidade punitiva
como vingança pessoal, é desviar-se do poder. Isto é um vício. É usar a sua competência contrariamente à lei. Por isso que desvio de poder ou desvio de finalidade é um vício. Porque quem incorre nesse vício falta com a prática de um ato administrativo dentro do pressuposto de finalidade. Último requisito, a forma. O ato administrativo, que é uma declaração jurídica, ele tem que ser praticado através de uma forma. E essa forma pode estar prescrita na lei. Se a lei prescreveu uma forma, ela tem que ser obedecida. Se não é, o ato é inválido. Não basta, portanto, que o sujeito seja competente. Não basta, portanto, que o objeto, aquilo que é declarado, seja lícito. Não basta, portanto, que o motivo alegado tenha correspondido à realidade. Não basta que a finalidade do ato seja respeitada. É necessário que a forma prescrita na lei seja atendida. Se, por exemplo, a lei diz que é necessário, para a prática de um ato, ter uma justificação escrita, que se chama motivação do ato, e a motivação escrita não é feita, faltou a forma adequada, o ato é inválido. Portanto, para que um ato administrativo seja válido, ele tem que ter sujeito competente, objeto lícito, isto é, conteúdo adequado à lei, motivo alegado, não sendo um fato falso ou inexistente, mas efetivamente ocorrente, finalidade ajustada à lei e forma prescrita na lei. Se tiver esses 5 requisitos dentro da visão tradicional, o ato administrativo é válido. Claro? Vimos, portanto, o conceito e requisitos do ato administrativo. São aspectos muito importantes que você deve assimilar para continuar estudando outros aspectos importantíssimos desse tema. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.